e como eu tenho leigo, eu vou te usar. Nessa noite, passando a oportunidade para o pastor Ailton, né? Que Deus venha usar os teus servos. Vamos receber ele com palmas que exaltam o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Quero saudar a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Só os que estão vivos, a paz do Senhor Jesus. Bendito é o nome do nosso Rei eterno Jesus, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o Pai, mas antes de voltar para o Pai nos deixou uma promessa, que não nos deixaria sozinho. Ele enviaria o outro Consolador. E quando eu entrei aqui, não é que eu já me encontrei com Ele, aleluia, e eu já sinto Ele no nosso meio, aleluia. Se alguém sente a presença do outro Consolador, que Jesus enviou para não nos deixar órfãos, está liberado para você recompensar Ele com teu glória e com teu aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, eu estou muito feliz e muito grato a Deus por esta noite, porque Jesus é bom. As misericórdias do Senhor duram eternamente. Amém, queridos? Fico muito feliz por saber que Deus nos preparou esta oportunidade de mais uma vez poder louvar, glorificar, exaltar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Você que pode, fica de pé em nome do Senhor Jesus e abra a tua Bíblia comigo no livro, que na minha opinião é um dos mais conhecidos, né, da Bíblia, o livro do profeta Jeremias, e a palavra também é uma das mais conhecidas, o seu capítulo de número 18. Eu sei que tem irmão que não aguenta mais ouvir sobre o vaso na mão do oleiro, mas eu confesso para os irmãos que eu havia até estudado uma outra palavra, mas o que ardeu da parte do Senhor em meu coração foi esta palavra que se encontra em Jeremias, no seu capítulo número 18. Aleluia, todos acharam? Diga glória a Deus. Jeremias capítulo de número 18, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Agora eu faço um convite especial para os irmãos. Você que pode, coloca a sua Bíblia na sua cadeira e ainda de pé, se você puder, pega na mão do seu irmão que está do seu lado. Vamos estar fazendo uma oração e essa oração vai ser simples, rápida e objetiva. Pega na mão aí da pessoa mais linda, mais cheirosa, que o Senhor trouxe para colocar do seu lado. Fecha teus olhos, vamos orar e louvar a Deus através desta oração, agradecendo a Ele e pedindo a Ele a revelação da Santa Palavra através do Teu Espírito Santo. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te louvamos, meu Deus querido, por esta noite abençoada, pelo primeiro dia desta campanha de reinauguração desse trabalho. Quero já te agradecer porque até aqui nos sustentou o Senhor, papai. Mas a partir de agora, meu Deus, nós precisaremos de ti muito mais que antes. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. O meu clamor
Senhor, junto com a igreja, é que o Senhor venha tomar esse ambiente nesta noite, papai, aleluia, e através do teu santo poder, através da tua santa presença, da tua presença maravilhosa, revela-nos, meu Deus, o íntimo, o oculto e o escondido da tua palavra. Pai, neste momento eu desapareço e o Senhor aparece, eu saio de cena e o Senhor entra, pois não é de mim que a tua igreja precisa, eles precisam de ti, papai. Em nome de Jesus, Senhor, toma esse microfone, toma minha boca e fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Os que acreditam dessa forma, senta na tua cadeira louvando e exaltando o nome de Jesus. Eu sinto Jesus neste lugar, igreja. Aleluia. Queridos irmãos, como eu já disse, essa palavra é muito conhecida no nosso meio. Deus vai ter uma conversa com Jeremias. Todos me ouvem e digam amém. Deus decide ter uma conversa com o profeta Jeremias. Veio o Senhor e o Senhor está conversando com Jeremias. Só que agora, nessa conversa de Jeremias com Deus, no local onde Deus está conversando com Jeremias, Deus vai falar algo para Jeremias que a princípio parece um tanto estranho, porque Deus vai dizer para Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce até a casa do oleiro. Por que estranho? Porque Deus vai dizer para ele ir na casa do oleiro para ouvir as palavras de Deus. Mas Deus já está falando com Jeremias. Alguém me ouve? Olha para cá. Deus está falando com Jeremias. Só que Deus vai dizer: levanta-te, Jeremias, desce à casa do oleiro, que ali eu te farei ouvir as minhas palavras. Para que é que Deus vai falar para Jeremias levantar, sair daquela conversa, daquele ambiente onde Deus já está conversando com Jeremias, para ir para um outro ambiente, para Deus ter uma conversa com Jeremias? Aleluia! Não era fácil Deus dizer para ele: olha, Jeremias, continua aqui, que eu quero continuar falando contigo. Mas não, Deus está dizendo para ele: levanta e desce à casa do oleiro. Sabe o que eu entendo? O que Deus estava já falando com Jeremias ali era algo glorioso, era algo bom, era algo sobrenatural. Mas Deus queria mudar a geografia, o ambiente onde Jeremias estava, para Deus levar Jeremias a um outro ambiente. Alguém já está me entendendo? Deus está falando neste ambiente a qual você está, mas não se assusta se Deus te pegar e te mudar de ambiente, porque Ele quer continuar falando contigo. Mas se Deus quer continuar falando comigo, por que Ele não fala onde eu estou? Porque Deus está dizendo: tem coisa que eu falo contigo naquele lugar, mas tem coisa que eu vou o ambiente eu continuar falando contigo. Aleluia. Tem coisa que Deus vai falar comigo em um ambiente, tem coisa que Deus vai ter que me levantar, me colocar em outro ambiente, porque o que Deus quer falar nesse ambiente, eu não vou conseguir ouvir nesse ambiente. Alguém me ouve e diga glória a Deus. É a maneira de Deus trabalhar, vai entender a mente de Deus. Mas quando o Senhor dá uma ordem para Jeremias, algumas coisas aqui chamam atenção. Primeiro,
Jeremias não olhou para Deus e não disse: Deus, eu já estou falando contigo, o Senhor já está falando comigo, não tem porquê eu sair, aleluia, da minha geografia, do meu ambiente, não tem porquê o Senhor me levar a um outro lugar, se o Senhor já está aqui comigo, se nós já estamos conversando, se eu já estou te ouvindo, se eu já estou entendendo, não tem por que sair. Aí Deus vai dizer: levanta, Jeremias, e desce à casa do oleiro, porque o que Deus queria falar com Jeremias tinha que ser naquele lugar. Assim é com a gente. Às vezes a gente fica assim: Deus, fala comigo, e Deus está falando contigo, Deus está falando contigo. Aí Deus fala assim: agora eu tenho outra coisa para falar com ele. Agora eu preciso mudar ele de ambiente, mudar ela de ambiente, porque o que eu preciso falar com ele no outro ambiente, aleluia, nesse ambiente, aleluia, ele não vai ver, ou ele não vai ouvir. Então eu preciso tirar, aleluia, ele do lugar onde ele está, para eu levar ele até onde eu quero falar com ele. Jeremias levanta, nós conhecemos a história, que ele levanta e vai para o lugar onde Deus falou para ele ir. E esse lugar era nada mais, nada menos do que a casa do oleiro. Deus vai levar Jeremias na casa do oleiro para continuar falando com ele. Mas diferente do primeiro ambiente, Deus quer falar com Jeremias no segundo ambiente, que é a casa do oleiro, de uma forma diferente. Como? Deus quer falar com ele, mostrando a ele algo. Primeiro eu começo a ter experiência com Deus, e começo até a ouvir Deus. Mas para Deus começar a mostrar algo, alguém já está entendendo? Para Deus começar a mostrar algo, Deus às vezes me tira do meu ambiente, do meu habitat, e me leva para outros lugares onde vai estar eu e Ele, tendo experiências em coisas que Ele quer me mostrar. Eu sei que eu dei um nó na sua cabeça, mas espera aí que eu já vou desatar. Deus está falando aos nossos corações. Deus não quer falar com Jeremias na casa do oleiro simplesmente. Deus quer mostrar a ele algo. E quando ele chega na casa do oleiro, Deus fala para ele simplesmente observar o trabalho do oleiro. Isso aqui é tão glorioso, igreja. Por quê? Por que Deus leva ele à casa do oleiro e não em outro lugar? Eu já te explico algo. Deus leva ele na casa do oleiro. Olaria, principalmente em Jerusalém, principalmente nos dias de Jeremias, irmãos, era algo tão comum, era algo tão normal. Todo mundo via diariamente o oleiro trabalhar sobre rodas. E eu já te explico por quê. Era algo tão comum e simples que você, onde passava, você via uma olaria. Principalmente nas regiões onde era a antiga cidade de Davi, as partes, aleluia, baixa de Jerusalém, onde tinha os vales, onde os oleiros montavam suas olarias naquela região, por causa da grande quantidade de barro, de argila, a qual eles usavam como matéria-prima. Era comum ver um oleiro trabalhando. Porque é que Deus então agora vai levar Jeremias para a casa do oleiro, para ver o oleiro trabalhando sobre rodas, sobre as rodas. Sendo que era algo que Jeremias via constantemente. Deus, ele faz isso. Ele leva a gente em ambientes
comum, que a gente frequentou outras vezes, que a gente já foi outras vezes, mas para ver algo que a gente não costuma ver, algo que a gente não vê costumeiramente. Olha para cá, não se assusta se Deus começar a te levar a lugares que era comum você ir, para você ir e ver algo que não era normal de você ver. Pastor, não estou entendendo nada. Deus está dizendo: eu vou te levar a lugar, aleluia, onde você vai achar que vai ver o que você já viu, que você vai ver o que você constantemente vê, e Deus vai dizer: eu vou te mostrar naquele lugar algo sobrenatural, algo que você ainda não viu, aleluia. Oh glória, eu estou falando que eu estou sentindo Jesus. Jeremias está dentro da casa do oleiro. E eu imagino, mente de pregador, eu imagino Jeremias pensando com ele. Ele obedeceu a ordem e ele foi conforme Deus falou. Mas eu imagino na mente dele ele dizendo assim: poxa, por que Deus está mandando eu descer na olaria, na casa do oleiro? Para ver ele trabalhando, sendo que eu vejo isso diariamente. Eu imagino que passou isso pela cabeça de Jeremias, mas também imagino que passou na cabeça dele assim: eu sei que eu estou acostumado a ver o oleiro trabalhando sobre as rodas, mas se Deus me mandou, eu estou descendo até a casa do oleiro, aleluia. Ainda que você já desceu várias vezes na casa do oleiro, Deus está convidando de novo: vamos descer novamente na casa do oleiro. Igreja de Deus, vamos descer novamente a casa do oleiro. Para quê, pastor? Porque hoje vai ser diferente, aleluia. Ser diferente. Vai, aleluia, fazer algo na casa do oleiro, te mostrar algo na casa do oleiro, aleluia, diferente daquilo que você já presenciou. E o oleiro começa a trabalhar sobre as rodas, fazer um vaso. Jeremias está olhando atento, porque ele está ali a mandado do Senhor. Então ele tem que observar cada detalhe. Só que ele não está vendo algo diferente. Ele está vendo o oleiro trabalhando sobre o barro. Mas o texto vai dizer agora, escute isso: que o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. E aqui Jeremias já começa a ver algo que ele não via na casa do oleiro. Olha para cá. Oleiros era tão hábil no que faziam, que dificilmente o oleiro perdia um vaso. Dificilmente alguém via um vaso quebrando na mão do oleiro. Pastor, me explica esse negócio. Primeiro, para pegar o barro não era em qualquer charco. Para pegar o barro não era qualquer barro. Havia mais de 15 tipos de barro diferentes. O oleiro conhecia um por um, aleluia, de forma minuciosa, pelo toque das tuas mãos, aleluia, pelo contato, pelo tato das tuas mãos, aleluia. Ele conhecia a qualidade de cada barro. Então, aleluia, ele não pegava qualquer barro para trabalhar sobre as rodas. Ele pegava o barro que ele olhava e dizia: esse aqui é o melhor barro para eu moldar, aleluia. Então não era comum ver o vaso se quebrar na mão do oleiro, porque, aleluia, depois de o oleiro ir no charco, escolher o barro e pegar o barro, aleluia, separava-se aquele barro, colocava numa parte ali separada do charco. O oleiro contratava crianças, aleluia, de cerca de 8, 10, 12 anos, e essas crianças durante semanas, elas ficariam pisando aquele barro, elas ficariam pisoteando aquele barro, para que
aquele barro viesse, aleluia, ser preparado de uma maneira gloriosa, para quando o oleiro chegasse, ele dissesse: olha, está pronto o barro, é nesse barro agora que eu vou, aleluia, exercer a minha habilidade de oleiro e transformá-lo em um vaso. Tem alguém ouvindo? Aleluia. Deus vai usar, aleluia, Deus vai usar, aleluia, do teu poder sobrenatural para transformar alguém aqui em vaso. Eu não sei se sou eu, não sei se é você, mas se eu fosse você, já começaria a adorar. Quem sabe não é esse barro aí que Deus vai começar uma grandiosa obra, aleluia. Oh glória. E ele está vendo o oleiro ali. Quando o vaso fica pronto na mão do oleiro, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Jeremias já dá um up, fala: opa, nunca vi isso antes. Procura na Bíblia outro registro de vaso que quebrou na mão do oleiro. Não tem. Por que não tem, pastor? Porque ninguém registrou. Não tem, porque não tinha, não aconteceu em outra ocasião, pelo menos presenciada por alguém que poderia colocá-lo na história. Então Jeremias está presenciando algo único, algo exclusivo que Deus quer mostrar para ele. Pastor, Deus mostra para pessoas vasos sendo quebrados? Sim, olha para cá. Deus mostra para pessoas vaso se quebrando na mão do oleiro? Claro que mostra. Quantos de nós já não vimos vaso se quebrando na mão do oleiro? Quantos de nós, aleluia, já não vimos vaso se quebrando e a gente olhou e disse: ali era vaso, mas se quebrou. Aleluia, a gente olhou e disse: é vaso, mas se quebrou. O problema não está em o vaso quebrar. O problema está se o vaso quebrar e não estiver na mão do oleiro. Talvez você está como um vaso quebrado, mas você está na mão do oleiro. Você está na mão, aleluia, do oleiro. Deixa eu simplificar. Você está na mão do especialista em vaso, aleluia. Você está na mão do criador de vaso, aleluia. Você está na mão daquele que olhou para a terra e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pegou no barro, enfiou a mão no barro e começou a modelar. Você está na mão do criador, aleluia. Porventura poderia o vaso, aleluia, contrariar o seu oleiro? O Senhor sabe o que faz, o Senhor sabe como trabalha, o Senhor sabe, porque Ele conhece o vaso. E o vaso se quebrou na mão do oleiro. Coisa linda, o vaso quebrou, mas estava na mão do oleiro. Até então tudo bem. Eu imagino Jeremias dizendo assim: uau, nunca vi um vaso quebrando na mão do oleiro. Queridos irmãos, isso era difícil de acontecer, mas poderia vir a acontecer. E era fato que Jeremias olharia para aquele vaso na mão do oleiro e diria: o oleiro vai agora descartar esse vaso, vai pegar uma outra bolinha de vaso já preparada, já escolhida, já separada, já pisoteada, já amassada, aleluia, para fazer um novo vaso. Louvado seja o nome de Jesus. Essa era a mente de Jeremias dentro da casa do oleiro. Mas o Senhor está ali, continua olhando Jeremias, continua observando o oleiro, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E Jeremias continua observando, mas o que Jeremias vai ver agora, aleluia, é o oleiro pegando os cacos daquele vaso que quebrou na mão do oleiro. Olha para mim, ele vai ver o oleiro pegando os cacos, aleluia. E eu quero começar aqui agora a ministrar esta palavra e já dou um tema para ela. Mesmo barro, novo vaso. Mesmo barro, novo vaso. Vou repetir só até você dar glória a Deus. Mesmo barro, outro vaso.
Jeremias agora vai ver o oleiro juntando aqueles cacos, aleluia. E o que dava-se a entender que ia ser descartado, o oleiro começa a pegar aqueles cacos e ele começa a umedecer de volta, aleluia. E Jeremias está olhando aquilo e está dizendo: opa, isso aí eu ainda não vi, hein, aleluia. Porque ver Deus fazer vaso é fácil, quero ver Deus refazer vaso, oh meu Deus do céu, aleluia. Cadê você aí que eu estou pregando para você? Ver Deus levantar pessoa, até já vi, mas ver Deus levantar aquele que foi quebrado, caído, aleluia, que poderia ser descartado, isso é difícil. E é isso que Deus trouxe você para ver agora nesta noite. Louvado seja Deus. Escute, o oleiro junta os pedaços, molha e começa a amassar tudo de novo, apertar daqui para lá, de lá para cá. Começa a apertar aqueles cacos, ah meu Deus do céu, mesmo que já é caco, Deus ainda vai apertar mais um pouco, vai, aleluia, e começa a jogar água e aperta, Jeremias fica sem entender, porque ele nunca viu aquilo, mas ele vai dizer assim: será que ele vai fazer um outro vaso desse mesmo barro? Não é possível, pela ótica humana, pela lógica, isso não vai dar certo, porque se já foi selecionado o barro, se já foi preparado o barro, se já foi escolhido, se já foi pisado, se já foi moldado e não deu certo, virou vaso, mas quebrou, aleluia, não tem por que o oleiro insistir de novo em um material, em um vaso que não deu certo, aleluia. Mas o que ele está vendo é o oleiro movimentando aquele barro quebrado. Oh Deus, aleluia, é de você que Deus vai chegar. Ele vê Deus, aleluia, apertando o vasinho quebrado, os cacos, aqueles que todo mundo olhou, no caso aqui Jeremias, e disse: é só caco, oleiro, oh oleiro, é só caco, não dá para fazer nada daí, oleiro. E ele está olhando e o oleiro joga água e aperta, joga água e modela, e coloca a mão, aleluia, e vai daqui, vai dali, porque quem tem, aleluia, quem tem experiência com vaso, não só sabe fazer vaso, mas também sabe consertar vaso, oh meu Deus, aleluia. Quem sabe, aleluia, Deus não trouxe alguém aqui para dizer: eu vou juntar os teus cacos e vou refazer este vaso, eu vou te juntar nesta noite e vou te refazer em nome de Jesus. O oleiro vai moldando e o vaso fica pronto. Só que o vaso agora não se quebra. Mesmo barro, outro vaso. Parou para pensar por que é que o Senhor insiste tanto com a minha vida e com a tua vida? Lembra quantas vezes nós choramos, nós falamos para Deus em oração, dizendo: Senhor, desiste de mim, tem tanta gente melhor do que eu, Senhor, é melhor o Senhor me abandonar, porque olha para mim, Jesus, eu não presto, estou todo quebrado, ninguém dá crédito para mim. Quem é que valoriza vaso quebrado, irmãos? Quantas das vezes nós não oramos, nós não pensamos, nós não falamos para Deus: desiste de mim, Jesus. Tem gente boa por aí, Senhor. Tem gente muito melhor que eu, meu Pai. Olha lá, Senhor, ali tem gente, aleluia, com mais experiência, tem gente melhor preparado, tem gente com maior poder aquisitivo, tem gente mais bonita, tem gente, aleluia, mais forte, mais robusta. Por que é que o Senhor ainda insiste comigo? Aí Deus vem com a resposta nesta noite. Porque o que eu tenho para aquele mesmo vaso que quebrou, não é o que eu tenho com outros. O que eu tinha para aquele barro, eu não tinha com outro barro.
Sabe por que Deus insiste comigo e contigo? Porque o que Ele tem conosco, Ele não tem com outras pessoas. Você é único. Você é exclusivo para o Senhor. Deus não vai desistir de você e nem de mim. Porque Deus, aleluia, mesmo vendo nossos pecados, defeitos e falha, nossas iniquidades, aleluia, porque a palavra de Deus vai dizer que estávamos mortos em delitos, em pecado, mas o Senhor, aleluia, nos deu vida, porque, aleluia, diferente de nós, que não acreditamos no que Deus pode fazer na nossa vida, Deus sabe que ainda pode fazer de nós um vaso novo. Deus ainda pode fazer de você um vaso novo. É isso que Ele te trouxe aqui para fazer da tua vida um vaso novo para a glória do nome dEle. Aleluia. Deus não vai desistir de você. Ainda que você pense que não tem mais jeito, ainda que você já nem acreditava mais nos planos de Deus sobre a tua vida, ainda que você já nem acreditava mais que Deus tinha propósitos contigo, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus desistiu de mim. É a oração que alguns de nós fizeram nesses últimos dias. Se o Senhor tivesse algo comigo, eu não estaria do jeito que eu estou. Se o Senhor realmente fosse na minha vida, eu não estaria no fundo do poço do jeito que eu estou. Ah, se fosse verdade o que Deus já usou para falar comigo, eu não seria o opróbrio entre os meus irmãos. Se fosse verdade, papai, toda a sua promessa sobre a minha vida, que o Senhor transformaria e me daria uma nova vida, eu não estaria hoje do jeito que eu me encontro, aleluia. Eu sei que tem alguém me ouvindo e entendendo essa mensagem. Deus está dizendo para a tua vida nesta noite, aleluia, eis que eu tenho um propósito sobre a tua vida, e eu não vou desistir de trabalhar sobre este barro. Glória a Deus. Deus não vai desistir. Você pode até ter entrado aqui quebrado, só os cacos, mas você é vaso. Está pensando que Deus errou teu endereço? Quando Ele foi lá e falou assim, eu tenho uma obra na sua vida? Está pensando que Deus errou o teu nome quando Ele disse assim, filho, eis que eu te chamo pelo teu nome, aleluia. Vou eu mudar o quadro da tua vida, vou eu salvar a tua casa, vou eu salvar a tua família. Está pensando que Deus errou quando Ele disse? Não, Deus não erra. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus não desistiu de nós. O que aconteceu é que Ele nos colocou no teste do tempo. Ele nos colocou, aleluia, no teste do tempo, nos colocou na olaria, e nós estávamos no processo. Só que hoje o oleiro está dizendo, o meu vaso, aleluia, é meu vaso, o meu vaso, aleluia, eu que fiz, eu que moldei, e eu vou, aleluia, te usar sobre esta vida, diz o Senhor Jesus. Você é vaso. Querendo ou não, você é vaso. E Deus tem um plano de salvação sobre a tua vida. Devolve esse barro aí para o oleiro. Porventura poderia o barro contender com o seu oleiro? Porque tens relutado, diz o Senhor.
Porque tens dito, eu não quero, eu não vou. Igreja, aí vai uma palavra para quem estava esperando uma resposta de Deus. Escolhido não tem escolha. Acredite, eu já disse para Deus, eu não quero mais, eu vou parar, vou desistir, vou jogar tudo para o alto. Senhor, eu não quero mais saber, aleluia. Deus disse ao meu coração, escolhido não tem escolha, aleluia. E hoje Ele diz para a igreja, escolhido não tem escolha, diz o Senhor. Deus não perde almas para o inferno. É por isso que Ele não vai desistir da sua vida. Mas você tem a opção de parar de relutar contra o oleiro, aleluia. Você tem a opção de parar, aleluia, de querer as coisas do teu jeito, de querer andar por onde Deus não mandou, de fazer o que Deus não mandou e voltar, aleluia, para o propósito. Eu estou dando toda essa volta para te dizer que Deus está te chamando de volta para o propósito. E qual é o propósito, pastor? Deus te quer vaso nas mãos dele. Pastor, então quer dizer que não dá para correr? Não. Não dá para se esconder? Não. Então vai para a Bíblia, pastor. Sim, vamos para a Bíblia. O salmista Davi disse, se eu subir aos céus, Ele vai estar lá. Não dá para fugir de Deus indo para o céu. Se eu descer até as profundezas do mar, também não dá, porque Ele também está lá. Aleluia. Não dá para fugir do oleiro, igreja. É por isso que o negócio aperta e vai apertando e vai estreitando e Deus vai afunilando, porque é Deus dizendo para nós, aleluia, que Ele nunca perdeu o controle das nossas vidas, ainda que nós nos quebramos. Não, Ele não perdeu. Mesmo que eu disse, eu não quero, Deus não perdeu o controle da vida nossa. Mesmo se eu disser hoje, Jesus, eu não quero, estou voltando para o Egito. Jesus fala assim, pode ir, não tem problema, eu passo meu anzol de Ezequiel em teu queixo e te dou linha, aleluia, te dou linha, deixa você ir. Mas daqui a pouco, quando o diabo cirandar a tua vida, e eu ver que eu estou, aleluia, te perdendo para o inimigo, eu começo a enrolar a carretilha. Meu Deus do céu, tem crente que Deus já começou a enrolar a carretilha. Tu tá vindo já arrastado, tu já tá vindo arrastado. É Deus dizendo, olha, eu estou enrolando para te trazer de volta para a minha presença, filha. Eu estou enrolando para te trazer de volta, meu filho, para não te perder para Satanás. Escolhido não tem escolha. O dia que a gente entender isso, a gente vai parar de dar soco em pontas de faca. A gente vai parar de trilhar as nossas próprias veredas e andar pelos próprios caminhos, porque com Deus não é de qualquer maneira, igreja. Com Deus não é de qualquer jeito. Deus até me aceita do jeito que eu vinha, mas não quer que eu permaneça do jeito que Ele me trouxe, aleluia. Deus quer mudança, Deus quer transformação, aleluia. Deus quer, aleluia, nos lavar, nos remir e nos salvar e nos levar para a glória. Deus quer nos levar para morar com Ele na glória, mas não é do meu jeito. E o Senhor tem dito nos últimos dias, tem vaso perecendo, porque está relutando contra o oleiro. Avisa alguém do seu lado e diz assim, olha, o oleiro está te dando um recado. Para de sofrer.
Para de relutar contra o oleiro. Quem reluta contra Deus não é bem-sucedido. Adore Jesus em nome do Senhor. Aleluia, é melhor servir o Senhor do que correr da presença do Senhor. Vamos conjecturar. Mente de pregador. Não está na Bíblia, mas está dentro da palavra, do contexto. Imagina os vasos prontos lá na prateleira, porque quando o vaso ficava pronto, já estou encerrando. Os vasos lá prontos, tinha grande, pequeno, médio, tinha as moringuinhas, que carregava perfume, carregava mirra, que carregava... Tinha as talhas, aleluia. Tinha as talhas, que eram os vasos grandes para comportar água. Tinha os vasos de tudo quanto é tamanho, cor, tudo quanto é modelo. Lá na estante lá. Prontinhos. Quando aquele vaso quebrou na mão do oleiro, eu imagino, é coisa minha. Os vasos olhando e falando assim, eita, deu errado. Aquele ali deu ruim. E dizendo assim, olha, até tinha um lugar para vaso aqui na estante, mas esse daí se quebrou. Coisa minha. E você já vai entender o porquê. Os vasos olhando e dizendo assim, esse aí quebrou, descarta aí, pega outro, coloca aqui no lugar. E quando Deus vai refazer, o oleiro vai refazer aquele vaso, representando Deus reconstruindo nossa vida. Deus está pegando, o oleiro está pegando a sobra, o resto inútil, igreja, para construir algo novo sobre aquilo que já estava indo para descarte. Sabe qual é o segredo de nunca desistir de Deus? Nunca se esquecer de quem você era antes de Deus. Quando eu me lembro de quem eu já fui antes de Deus, você acha que eu queria voltar a ser quem eu era? Usuário de crack, usuário de maconha, ex-presidiário por 2 vezes. Olha o lixo, estava descartado. Minha mãe, eu com 17 anos de idade, a minha mãe ouvia, e ela está aí de testemunha, pessoas dizendo para ela, o teu filho é um lixo, o teu filho não presta, o teu filho não vai chegar à maioridade. Tu acha que eu quero voltar para aquela vida? Não. Eu prefiro ficar com o que o oleiro tem para mim, aleluia. Então pode até alguém ter visto você ali só os cacos, quebrado, pronto para descarte. Mas a obra que Deus trouxe você para fazer hoje, aleluia, vai contrariar as estatísticas da terra. Deus vai, aleluia, fazer um reboliço. Deus já está fazendo um reboliço, aleluia, para reverter a tua situação, aleluia. Eu quero profetizar. Você entrou quebrado e vai sair um vaso novo. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vou estar chamando a minha esposa, a missionária Sueli. Ela vai estar trazendo mais um hino. Enquanto ela se prepara, só para você entender o que Deus quis falar. Deus mostrou para Jeremias não o construir de vasos, mas o reconstruir de vasos. A reconstrução. Deus, aleluia, tem um novo tempo para a minha e para a tua vida. Viu, irmã Eliane? Deus tem um novo tempo para ti, viu, filha? Tempo de paz, de descanso aqui, ó. De deitar a cabeça no travesseiro e dormir.
Coisa que não acontece já faz um bom tempo. Narabasubdecanderébias. Mas o Senhor fala assim, ó, quando eu chamo, filho, eu não erro. A minha promessa está de pé sobre a tua vida. Eu estou trazendo um tempo de paz, de descanso para a tua alma. Não sei o porquê, não sei. Deus é quem sabe. E Ele manda te dizer dessa forma. Um tempo de descanso sobre a tua alma. Não desista da promessa. Olha para a cruz, porque de lá é que vem a tua salvação. Amém? Vamos estar orando enquanto a irmã se prepara? Fecha teu olho. A nossa oração vai ser simples e objetiva. Vamos pedir para Deus continuar o processo nas nossas vidas. Da forma que você entrou aqui hoje, você não vai sair. Fecha teus olhos. Pai, eu não conheço a vida dos seus filhos, meu Pai. Eu não sei, meu Deus, de que forma que eles chegaram aqui esta noite. Eu não sei de que maneira eles vieram aqui esta noite, Pai. Eu não sei de que forma essa pessoa me assiste pela internet, não sei de que forma ela se encontra, eu não sei de que forma você está, mas assim te diz o Senhor, eu estou continuando a minha obra sobre a tua vida hoje. Hoje eu estou continuando, aleluia, a minha obra sobre a tua vida. Deus está reconstruindo. Senhor, reconstrua os seus vasos, meu Pai. O Senhor é quem conhece eles. O Senhor é quem sabe a forma que eles estão. Mas não deixa eles saírem daqui da mesma maneira não, meu Pai. Reconstrua. Começa de dentro para fora. Começa, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Reconstrua, papai, o corpo físico, a alma e o espírito. Para que eles venham sair daqui, aleluia, uma nova criatura. Que eles venham sair daqui, aleluia, renovado, transformado pelo poder do oleiro, pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Adore ao Senhor em nome de Jesus. Estava tudo bem, foi Ele quem mandou. Vamos para o outro lado, foi a ordem que Ele nos deixou. Estava tudo bem, todos em comunhão, esperando uma palavra, um sinal do Mestre, uma direção. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro, as ondas se enfurecem, e Jesus em silêncio, e isso me apavora. O Mestre está dormindo em meio à tempestade, e o que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar, e se eu quiser tu anda sobre o mar. Foi eu quem prometi que você vai chegar, mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Oh, aleluia! Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Aleluia, eu creio, igreja. Está chegando esse novo tempo. Toma posse em nome de Jesus. Creia, confia, espera. O
o barco Aleluia. balançando de um lado pro outro, as ondas se enfurecem e Jesus em silêncio, e isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade, e o que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar, e se eu quiser tu anda sobre o mar. Foi eu quem prometi que você vai chegar, mas no meio do caminho tu quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Não mata a tempestade, não mata. Se eu falei, continue no teu barco. Não mata a tempestade, não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Não mata a tempestade, não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata a tempestade, não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Oh, eu prometi o tempo para te ensinar. Por que estás com medo se é só confiar? O barco ele não afunda se eu não mandar. E se eu quiser tu anda por cima desse mar. Foi eu quem prometi que você vai chegar, mas no meio do caminho tu vem me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Devolvo o microfone para a missionária Elaine.